Quando João abre o quinto selo, ele vai ver a alma daqueles que foram mortos por causa do testemunho que sustentam. E esses que foram mortos por causa do testemunho que sustenta, presta bem atenção na palavra, eles estão cobrando de uma geração que está presente sobre a terra, até quando tu não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. E a resposta que vai ser dada para eles é até que se complete o tempo. Você vai olhar em outras traduções, vai estar escrito assim, até que se complete o número. Mas a palavra ali no grego não é número, porque a palavra em grego tinha que ser aritmos. E a palavra que está lá não é aritmos, é cronos, e cronos é tempo. Então ele diz até que se complete o tempo. Então a resposta correta para eles é até que se complete o tempo. Esperem um pouco até que se complete o tempo. E aí isso vai te levar à seguinte pergunta: quanto tempo passou e quanto tempo ainda resta? A gente vai pegar o livro do Apocalipse, vai dividir em 7 selos. A gente vai pegar o livro do Apocalipse, dividir em 7 igrejas e vai colocar a figura da menorá para a gente poder entender essa figura ali do quinto selo naquela posição, aqueles acontecimentos que estão ali naquela posição do quinto selo. Então eu vou te mostrar aqui os acontecimentos anteriores a isso. Você vê que antes teve a mensagem às 7 igrejas. Uma mensagem para uma igreja dividida em 7 partes. Então ele dividiu ali em 7 partes a mensagem para as igrejas. Mas é uma mensagem à igreja. Então ele pegou, dividiu isso em 7 tempos e nos deu o seguinte posicionamento. Você vê que no meio da menorá vai aparecer a figura de Tiatira. Tiatira, você vê que tem a figura ali de Jezabel. Jezabel, aquela que mata profetas, aquela que faz guerra contra os santos. Não é Jezabel que faz guerra contra os santos ali? Então você vê que Jezabel é aquela que o Senhor está irado. Então ele está com os olhos como chama de fogo. E aí aparece a figura de Elias, porque Elias era aquele que combatia Jezabel e Jezabel queria matar o profeta Elias. Então você olha o contexto histórico e aplica ali dentro. E aí Elias, que é a figura de uma das 2 testemunhas, o ministério das 2 testemunhas representado no ministério de Elias. E aí você olha nas 2 pontas aqui da menorá, você vai ver que tem a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, 2 igrejas. Essas 2 não estão recebendo repreensão. Então essas 2 são os 2 candeeiros que estão de pé diante do Senhor da terra, que não recebem repreensão. Aponta lá o livro de Zacarias, aqueles que vertem azeite de si. Né? E aí você vê que desde Esmirna já está aparecendo mortos, pessoas mortas, e Filadélfia você vai ver uma mensagem da iminência da vinda de Cristo. E aí você vai alinhar os selos agora. Você alinhou a menorá, presta atenção nesses pontos, aí você alinha os selos. E você vai ter o primeiro, o segundo. Quando chega no terceiro selo, você vai ver uma mensagem que ele vai dizer: não danifiques. E quem não é danificado ali? O azeite e o vinho? Não, ele está falando daqueles que são selados. Daqueles que estão selados. Então ele diz: não danifiques o azeite e o vinho. Você vê isso, é uma mensagem que é dada quando aqueles anjos saem para selar na fronte. Então ele diz: não danifiques o azeite e o vinho. Isso aí vai ser uma mensagem que vai ser dada no terceiro, no quarto selo, no meio da semana. Primeiro, segundo, terceiro selo, selando, no meio da semana, vai subir o cavalo verde. E no cavalo verde, você vai ter a mensagem que vai dizer assim, que a morte e o inferno estão lhe seguindo. Se a morte e o inferno estão lhe seguindo, a morte e o inferno simbolizam o quê? O abismo. E aí você vai já entender por que eu estou falando que aquilo ali é a besta que emerge do abismo. Porque o quarto cavaleiro, o cavalo verde, é seguido pela morte e pelo inferno. E isso é abismo. Logo após você tem o quê? O quinto selo, onde já aparece a alma daqueles que foram mortos. Então começaram a ser mortos no meio da semana. O ministério das 2 testemunhas dura desde o primeiro ano até 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo. Então, o que os profetas falam? Ela cessa os sacrifícios e ofertas de manjares. Se cessam os sacrifícios de ofertas de manjares, cessam os sacerdotes.
Sacerdócio espiritual, não é sacerdócio literal que ele está falando aqui. Então é por isso que você tem no meio da semana, depois de 3 anos e meio, 42 meses do tempo que o povo santo é entregue nas mãos dessa besta que só surge do abismo. Então aqui a gente vai ter um entendimento quando a gente fazer esse alinhamento. E aí quando você olhar aqui para a informação que está no 6º selo, você vai ver que ele está falando de um tempo, né? Quanto tempo ainda resta. Você olha aqui para textos complementares, porque é preciso você olhar para os profetas para poder entender. Então Daniel 7, ele vai falar que os santos serão consumidos por tempo, tempos e metade de um tempo. Quanto tempo ainda resta? Eles estão perguntando. Por quanto tempo ainda tu não vingas o nosso sangue daqueles que habitam na terra? Aí diz até que se complete o tempo. E Daniel ele responde, tempo, tempos e metade de um tempo os santos serão consumidos. Daniel 9 ele fala aqui no meio da semana. Olha só, depois do 4º selo, no meio da semana, ele fará guerra contra os santos e fará cessar os sacrifícios e ofertas de manjares. Apocalipse 11, ele fala sobre 42 meses. Então, 42 meses, os santos e a cidade santa serão pisados. Então, aqui a gente tem que olhar para esse texto de Apocalipse capítulo 11 para poder entender o 5º selo. E Apocalipse 11 ainda, você vai ver que está falando ali das 2 testemunhas. Quando abre o 5º selo, você olha para Apocalipse 11 e sabe que ele está falando das 2 testemunhas, que profetizam por quanto tempo? Por 1260 dias, justamente no meio da semana onde termina o ministério e elas terminam o ministério ali, o poder que elas tinham como Moisés e Elias, o testemunho que elas dão. Elas vão continuar testemunhando ali, elas continuam o testemunho delas. Mas aí já é o período de grande tribulação. É os 42 meses onde estão sendo entregue, o povo santo está sendo entregue e sobe ali no meio a besta que sobe do abismo. E a besta que sobe do abismo é a morte e o inferno, justamente o 4º cavaleiro, que é o 4º selo que está no meio, e logo depois você vê a alma daqueles que foram mortos. Então tem um período de 6 meses, mais um período até o 5º selo, né? E aí você tem mais um período até o 6º selo. Então eles estão perguntando por quanto tempo ainda resta. Estamos lá no 5º selo e eles estão fazendo essa pergunta. E aí você vai ver que para você entender isso aqui, você vai ver que apareceu aqui nesse ponto as 2 testemunhas no 5º selo. Apareceu os 42 meses, que é o tempo posterior. Apareceu os 1260 dias, que é o período anterior, o período das 2 testemunhas. Profetizando, apareceu no meio a besta que sobe do abismo, que fez guerra com os santos e os venceu. Mostrou aqui também o profeta Daniel, que diz que ele faz guerra com os santos por tempo, tempos e metade de um tempo. E mostrou aí no meio da semana, onde cessa o sacrifício e ofertas de manjares. Cessou o sacrifício e ofertas de manjares, aí você está vendo o que ele está falando aqui, quebra do acordo no meio da semana. Então aparecem as 2 oliveiras que estão de pé, que são as 2 igrejas, já explicando aqui para vocês. E depois de tudo isso, essas 2 testemunhas vão ficar mortas, aonde? Na praça da grande cidade. E depois disso elas ouvem uma voz, o Espírito as chama e elas se põem de pé. E aí vem um grande terremoto que a gente vai estudar no 6º selo e a 7ª trombeta, aí que está para a gente estudar também no 6º selo. Então era esse estudo que eu tinha para trazer para vocês. Espero que você aproveite esse estudo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.